Bem, agradeço o convite para apresentar justamente um dos principais programas do Porto de Itajaí, que é o sistema de monitoramento dos parâmetros de navegação do acesso aquaviário do Porto de Itajaí. Pronto. Bem, esse sistema foi desenvolvido por nós, pelas empresas do Grupo Aquaplan. Ele, na verdade, é nós denominamos um ecossistema, um ecossistema de serviços de tráfego aquaviário e inteligência portuária. E o sistema implantado no Porto de Itajaí está dentro desse ecossistema de serviços de tráfego aquaviário que foi desenvolvido pelo Grupo Aquaplan. E é importante contextualizar, né, para entender como nós chegamos até aqui. A Aquaplan é uma empresa com muita experiência em estudos ambientais e coleta e análise de dados ambientais. Nós temos ainda a Martetes, que é uma empresa de survey, que tem como expertise o levantamento de dados oceanográficos e levantamentos batimétricos, entre outros. A Aquadinâmica é uma empresa que tem na sua expertise estudos de modelagem numérica, com previsões meteoceanográficas e estudos de manobra. Inclusive, temos um simulador de manobras homologado pela DPC aqui em Santa Catarina. E, além disso, temos uma empresa de desenvolvimento de software, que é a nossa base tecnológica responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema do Simport. Então, o Simport, né, mas o que é o sistema, como ele funciona e por que nós decidimos implementar um sistema construir um sistema como esse. Essa nossa expertise em diversos portos no Brasil nos possibilitou identificar demandas, as necessidades, problemas que existem nos portos na gestão aquaviária. Nesse sentido, né, o item número 1 que nós identificamos foi a escassez de dados de correntes, de ondas. Muitos portos ainda operam com batimetrias que são feitas anualmente. Então, essa escassez de dados nós levamos muito em consideração, além de que muitos portos operam sem informações de posicionamento das embarcações, seja dos navios que elas operam, mas também de diversas outras embarcações que estão trafegando nas áreas portuárias. A falta de ferramentas que auxiliem o planejamento de tráfego aviário, isso é escasso também. E a necessidade de aumentar a previsibilidade das manobras, né? Muitos portos trabalham com janelas de operações de forma muito apertada e precisam de dados e informações para conseguir planejar melhor as suas manobras. E muito tempo também desperdiçado na aquisição de informações, informações que são necessárias muitas vezes para projetos de engenharia. Nós vimos isso muito em Itajaí, que está na vanguarda, né? Que construiu uma nova bacia de evolução para conseguir operar com navios maiores. Então, isso exigiu uma demanda muito grande de levantamento de dados para engenharia, estudos ambientais e até mesmo planos de emergência, né? E planejamento estratégico. Bem, esse ecossistema, então, com base em todas essas informações, nós construímos uma plataforma integrada de serviços aquaviários, que visa fornecer serviços de inteligência portuária a partir de um sistema integrado entre monitoramento de tráfego aquaviário com parâmetros meteoceanográficos. Ainda visa fornecer, né, dados confiáveis para o planejamento da movimentação das embarcações, aumentando, assim, a segurança da navegação e o aumento da eficiência, né, das operações portuárias. Outro ponto importante é manter um repositório de dados ambientais, né, um repositório de dados ambientais com a movimentação, com a manobra dos navios.
Então, nós ainda incluímos nesse repositório de dados o fornecimento de dados em tempo real e as previsões meteocenográficas. Com isso, é possível auxiliar os práticos, comandantes de embarcações, a autoridade portuária e a autoridade marítima, nas tomadas de decisão, né? Haja vista que a modernização dos portos no mundo todo e o estabelecimento de novas normas e regras de navegação, por isso aqui eu destaquei o e-navigation. E gerar informações, né, para aqueles projetos de engenharia, naquela escassez de dados, porque quando se tem dados em tempo real, você consegue agilidade na hora de fazer um estudo ambiental. E consolidar ainda métricas e cobranças de tarifas para agilizar as relações comerciais entre os portos e os seus clientes. Bom, esse é um resumo do Simport: segurança, planejamento, eficiência, redução de custos, é isso que o sistema pretende levar aos nossos clientes. Entrando em Itajaí, nós, em 2019, implementamos o Simport na versão web e na versão mobile, né, com o aplicativo, onde todas as informações estão disponibilizadas. Quais são essas informações? Nós instalamos uma série de sensores, são vários sensores, como aparece aqui na tela, são perfiladores acústicos de corrente para medição de velocidade de corrente, medição de onda, estações meteorológicas, inclusive integrando estações meteorológicas de terceiros, como a Praticagem e a própria Universidade do Vale do Itajaí, permitindo com que nós possamos entregar em tempo real a velocidade da corrente e outras informações que são necessárias para as manobras. Além disso, né, esse aqui é somente um modelo, né, dos equipamentos que são instalados, um perfilador acústico de corrente com ondógrafo, temos um outro perfilador, esse é um perfilador vertical, nós temos no porto também um perfilador horizontal, que ele mede ao longo da coluna d'água a corrente de metro em metro, né, que é esse caso, ali em cima está o canal de acesso e o equipamento virado para o meio do canal. Ainda temos estações meteorológicas, temos um marégrafo, e é possível também integrar outros sensores, como o sensor de qualidade da água, temperatura, turbidez, e também radar, né, para a identificação das embarcações. Essa é uma tela de como o porto vê o sistema, uma tela estática para ficar parado na central de operações do porto, mostrando dados de correntes, aqui ao lado onda, maré e ventos, e ainda com alguns detalhamentos também, né? Então, aqui é o detalhamento ao longo da coluna d'água, então os vetores mostram qual é o comportamento da corrente, né, e como a corrente se comporta com a maré enchendo, vazando, né? Então, isso tudo é possível identificar e nós disponibilizamos essas informações para a operação portuária e para a praticagem. Além disso, nós temos as previsões, né? Previsões de ondas e de correntes. Então, nós mantemos um sistema 24 horas rodando um modelo numérico que nos possibilita ter dados de previsão de ondas e correntes, com a possibilidade de clicar em qualquer parte da área de influência do porto e identificar qual é a altura de onda, o período de onda, ou ainda a corrente, né? A intensidade da corrente, para que a praticagem, juntamente com a operação portuária, possa planejar melhor as manobras. Aqui um exemplo de como nós mostramos a velocidade de correntes na área portuária. O sistema ainda permite integrar com a integração de diversas fontes de dados externas, como, por exemplo, aqui a RedMet, onde nós temos imagens de satélite, radar meteorológico, e isso tudo é utilizado para as nossas previsões, né? Trabalhamos com o modelo ECMWF, a RedMet, que eu já falei, e também o Delft 3D da Deltares. Além disso, temos mais isso. Então, todos esses dados são utilizados para gerar um boletim diário de previsão meteoceanográfico, na verdade. Nós temos meteorologia e oceanografia.
o que permite emitir avisos, notificação e avisos de rajadas de vento, por exemplo. A altura de onda é importante para os práticos a bordo das embarcações. Inclusive, a altura de onda é algo que fecha o porto aqui, né, com mais de 1,20 m, 2 metros de altura. Então, isso é importante, ter sempre as notificações que são encaminhadas por e-mail, via celular e com notificação na tela também. Todos os nossos dados, todos os dados meteorológicos, seja corrente, ondas, ventos, todos esses dados são tratados e analisados dentro do nosso sistema, de forma que a gente possa ter um melhor controle de qualidade. Então, ele é analisado por uma inteligência artificial e pela inteligência humana, porque a inteligência artificial ajuda os nossos especialistas em oceanografia e meteorologia a analisar o dado e verificar que, muitas vezes, o dado pode conter problemas, porque são sensores, né, expostos numa condição bastante rigorosa do tempo, né? O ADCP, por exemplo, ele vai no fundo oceânico. Então, ele pode virar no fundo. A gente costuma ter alguns problemas com os sensores se não é feita uma manutenção constante. Então, temos uma equipe para dar essa manutenção e resolver esses problemas. Bom, juntando todos esses dados ambientais com os dados de AIS, com os dados das embarcações, nós construímos um sistema onde é possível acompanhar em tempo real as embarcações e as forçantes ambientais. Certo? Esse caso aqui é um caso real de um giro na nova bacia de evolução do Porto de Itajaí. Então, nós acompanhamos, as embarcações menores são os rebocadores, e a gente consegue acompanhar o giro, e temos nessa tela aqui embaixo, né, aqui nós temos os sensores sempre mais próximos da embarcação, e ainda o cálculo automático da FAC, considerando a batimetria mais atualizada possível, que o Porto tem um programa também de batimetrias constantes. Nós incluímos a batimetria que nos ajuda na modelagem numérica e também com a possibilidade de estabelecer, né, o fundo e corrigir automaticamente com um marégrafo que temos instalado aqui também. E, assim, durante toda a navegação, é possível verificar qual é a folga abaixo da quilha. Próximo aqui. Bom, o sistema ainda permite fazer um detalhamento, analisar a navegação de forma mais detalhada, não só em tempo real, né? Então, você pode acompanhar em tempo real as manobras e depois verificar a manobra, como está sendo mostrado aqui. Então, a gente pode analisar a manobra, como ela foi feita, em qual velocidade, qual o rumo que a embarcação tomou, né? Então, isso tudo o sistema permite. Bom, outro ponto importante do sistema são as cercas eletrônicas, as notificações e o sistema de alerta. Então, é possível rapidamente criar uma cerca eletrônica e monitorar a entrada nessa cerca eletrônica ou, muitas vezes, as áreas onde as embarcações não podem acessar, né, para evitar, assim, acidentes. Então, é muito rápido, muito fácil construir cercas eletrônicas e configurar elas de modo que você receba sempre alertas se uma embarcação saiu de uma determinada área ou passou numa velocidade acima do permitido, ou ainda acompanhar as embarcações pelo MMSI, né? Então, se existe alguma embarcação que tem alguma restrição de navegação, em função da Marinha, da Polícia Federal, da Receita Federal, que ela não pode se movimentar, é possível fazer uma cerca eletrônica e acompanhar essa embarcação, de modo que, se ela se movimentar, um alerta imediatamente é emitido para as autoridades, né? Então, bom, aqui nós já entramos na parte da programação das embarcações. Precisa voltar um pouquinho, só um slide. Nós trabalhamos de forma integrada com o Porto de Itajaí com a programação das embarcações. A gente consegue hoje fazer o detalhamento
e prever, né, na data prevista para a saída de uma embarcação, a gente consegue colocar já na tela a previsão de correntes, de ondas e de maré. E, além disso, nós temos também um simulador das manobras. Então, dentro do line-up, é possível clicar no botão de simulação e, assim, simular uma manobra, simular mesmo uma saída de navio, por exemplo, como está aqui, né? Nós temos o calado, os limites estabelecidos pela autoridade marítima, e aqui nós temos representado por essas duas linhas, a vermelha e a laranja, né? Então, a vermelha seria a quilha do navio, e a laranja é o limite estabelecido, o limite de FAC, né, estabelecido pela autoridade marítima. E é possível, com a batimetria atualizada, identificar no mapa quais seriam os riscos, né, dessa manobra também. Bom, os benefícios esperados com a implantação de um sistema como esse seria a implementação de um LPS, de um VTS ou um VTMS, né? Isso a critério de cada autoridade portuária. O acompanhamento do tempo, em tempo real de todas as manobras é algo que poucos portos têm hoje, né? A gravação de todas as manobras, de todos os parâmetros operacionais, de forma simultânea. Porque se você tem um incidente, né, um acidente, é fundamental que você tenha todos os elementos para conseguir analisar o que aconteceu naquele momento. Se o problema foi causado por um vento, uma rajada de vento intensa, ou uma mudança de maré, então o nosso sistema ele grava todas as informações de forma simultânea. E isso permite também a identificação de não conformidades em manobras e informações, né, e a gente tem muito essa demanda de informações para seguradoras, né? Além disso, informações para estudos de calado dinâmico, porque se fala muito em calado dinâmico, mas o que falta são dados reais para se conseguir alimentar um sistema. E aí eu já aproveito para falar que não adianta ter um bom sistema, um software robusto, e não se ter dados. Nesse sentido, a Superintendência do Porto da Jaí está de parabéns, porque vem investindo muito na base de dados, né? E essa é a base de dados que possibilita fazer previsões de condições de ondas, o que ajuda no embarque dos práticos, por exemplo, previsão de ventos, para evitar problemas como aconteceu em Imbituba recentemente, onde um navio sofreu com ventos e acabou colidindo com o portainer, né? Chuvas, para quem trabalha com grãos, né, sabe a dificuldade que é o carregamento, descarregamento. Então, você prevê as condições de chuva é importante. A previsão de maré para as janelas operacionais, monitoramento de nevoeiros e, aí sim, a inteligência. Porque hoje nós consideramos já que a coleta de dados ela já não é mais uma inovação. Ela já passa a ser uma obrigação, praticamente, dos portos. E a inovação é justamente o uso da informação. Como os portos, né, e não só portos, mas os armadores, operadores portuários, praticagens, como elas utilizam os dados, né, as informações. Então, é possível você estabelecer quais são as taxas de ocupação de berços, monitoramento de dragagens automáticas, com o monitoramento de navios nas áreas de fundeio, que isso pouco se fala também, mas é importante, o monitoramento de embarcações com restrições, as análises dos incidentes, né, como isso é feito, como usar esses dados para essas análises, análise de FAC, né, com batimetria atualizada, né, estão reforçando a necessidade de se ter cada vez mais dados, e ainda possibilitando 1000 utilidades, como, por exemplo, cálculo de emissão de CO2. Né? Então, todas essas são estruturas, a importância, né, dos dados para que você tenha uma boa gestão do tráfego aquaviário. Né? Então, só por fim, destacar
o Porto de Itajaí, né, estando na vanguarda dos levantamentos de dados, é o primeiro do IDA, como já foi falado. Às vezes, você precisa existe pelo amor e pela dor, né, como dizem. Então, aqui em Itajaí, a estrutura portuária é bastante restrita, né? É um canal muito estreito e não tem margem de erro, né? E o Porto investiu, se modernizou, construiu uma nova bacia de evolução, e para isso tudo, se não tivessem dados, não se teria essa evolução que se verificou aqui no Porto de Itajaí. Então, era isso. Muito obrigado. Se quem tiver alguma dúvida, uma pergunta, estou à disposição.